Dando prosseguimento, então, às polêmicas do rádio desse sábado, 24 de outubro de 2015, vamos agora falar dos 3 projetos que estão sendo o centro de toda a turbulência política entre o Poder Executivo representado pelo Picareta da Secretaria de Esportes e os vereadores. Inicialmente, é bom deixar claro que existe um acordo entre todos os vereadores, entre oposição e situação, de travar esses 3 projetos, que é o PELC, a quadra de Santa Isabel e a estação de tratamento de água de Bom Jardim, enquanto a prefeita não consegue o reajuste dos servidores. Isso é um acordo muito normal do jogo legislativo, não tem nada de espúrio nisso. E teve até um certo Luiz Maio, do Parque Trevo, que se manifestou muito elogiosamente ao secretário de Esportes, dizendo que o presidente do sindicato manda na Câmara, que o presidente do sindicato tem poder sobre o vereador. Jamais. Isso aí eu posso te garantir que se o presidente do sindicato tivesse realmente esse poder sobre o vereador, a prefeita já estava cassada. Ou ela nem assumiria o segundo mandato, ela já teria sido cassada no primeiro, de todas as atrocidades que ela cometeu, tanto contra o erário público como contra os servidores, desde o seu primeiro mandato. Então, não existe essa história. Até porque, se a prefeita de fato quisesse aprovar esses 3 projetos, ela já tinha chamado o presidente, que é do grupo dela, e a maioria absoluta da plenária, e colocado isso em pauta. A prefeita tem poder para isso. Ela tem todos esses vereadores à mão. Ela abafa uma denúncia, uma CPI atrás da outra, não vai botar uma pauta dessa para andar. É lógico que é só o secretário que está batendo esse bumbo, igual o Don Quixote. Então, vamos falar um pouco dos projetos em si e os questionamentos que precisam de ser feitos na prática. Sem bate-boca e sem disse-me-disse. Vamos pontuar os questionamentos. Primeiro vamos falar do PELC. Novamente vou abordar o nosso amigo Luiz Maio, do Parque Trevo, que disse que já conheceu o PELC em outras cidades e que realmente é uma maravilha, é um projeto muito interessante, é um projeto essencial, tanto para os jovens como para a terceira idade. E eu até acredito que nessas cidades o Luiz Maio deve ter visto o projeto funcionando. É porque nessas cidades não tem o secretário de esporte que nós temos aqui, não tem a prefeita que nós temos aqui. Que o problema, o que se questiona, não é o programa em si, é a capacidade das pessoas que estão querendo fazer desse projeto objeto de superfaturamento de compras e de cabide eleitoral. Por exemplo, existe uma planilha de custos no qual está inserido compras de vários equipamentos e bens permanentes para a execução do programa. Por exemplo, um aparelho de DVD está cotado em R$ 234. Em qualquer loja vende aparelho de DVD a R$ 100. Um aparelho de DVD não é R$ 234 há muito tempo. Banner desse tamanho, que qualquer gráfica vende a R$ 50, está cotado a 120. Faixas a R$ 200, que é 80 no mercado. Então, o secretário até hoje não respondeu quem é que elaborou esses valores. Foi em Brasília? Vocês já receberam esses valores superfaturados? Isso aí é sobrepreço descarado. Porque ninguém bota um preço desse para ser licitado. Então, primeiro o secretário explique os valores do PELC, do custo. Outro questionamento do PELC é sobre o modus operandi que está sendo utilizado para montar a equipe do PELC. Se na cartilha de 2014 diz respeito a processo seletivo, o mesmo deveria obedecer trâmites legais, como publicação do edital, dentro dos prazos legais, o princípio da isonomia pública tinha que ser respeitado. Mas o que está acontecendo é que o secretário já está preparando servidores e servidores que já estão contratados na prefeitura, por indicação política, para compor o PELC. Ou seja, o processo seletivo vai ser uma farsa. O secretário ele já está inserindo pessoas, preparando, já mandou gente para Brasília, para Belo Horizonte, não sei, para fazer treinamento sobre o PELC. Ou seja, não tem processo seletivo nessa história. O processo seletivo vai ser uma falácia burocrática, mais nada. Já tem gente sendo preparada e treinada por conta do PELC. Então, cadê a isonomia? A oportunidade igualitária para todos ter acesso a uma oportunidade válida de emprego nesse programa. Não tem. E o secretário não explicou esse parâmetro ainda. Ele tem que explicar qual foi o critério que ele adotou para escolher
já uma equipe para ser treinada, sendo que o critério é processo seletivo, tem que ter publicação em edital, para todos terem o direito de participar e concorrer a uma vaga. Mas do jeito que está sendo conduzido, já tem um monte de currículo na mão do secretário para ele escolher. Isso o vereador Moacir Almeida, que é da base do governo, denunciou isso na tribuna. E o secretário de esporte não responde isso. Então são duas perguntas sobre o PEL, secretário. A primeira é sobre os valores superfaturados que estão na relação na planilha de custo de bem permanente a serem adquiridos. E o segundo é o critério da organização dessa equipe, porque não tem processo seletivo sem colocar em prática. Agora vamos falar do segundo projeto, que é a quadra de Santa Isabel. A prefeita só mandou esse projeto para a Câmara no início desse ano, se não me engano, em março de 2015. Então vamos, e hoje, devido a esse projeto da quadra estar parado no manifesto dos vereadores e servidores, hoje tem vários cidadãos, tanto de Bom Jesus como de Santa Isabel, ligando para os vereadores e cobrando dos vereadores, mostrando um espírito público fabuloso. Então eu quero falar para a comunidade de Santa Isabel. Por que esses mesmos cidadãos, com espírito público fabuloso, não estão cobrando a prefeita a execução da obra dessa quadra de Santa Isabel desde 2013? Porque para vocês verem como é que a prefeita joga de maneira suja com o bem público, a história da quadra de Santa Isabel, ela nasceu em Bom Jesus Tabapuana junto com a escola, com a quadra do IFE, do campus Bom Jesus Tabapuana, que, diga de passagem, é uma das quadras mais bem equipadas, se não a mais bem equipada. Diz que até camarim tem, vestiário, arquibancada, iluminação de primeira, palco. É só vocês verem a quadra do IFE com as demais quadras, você vai ver uma diferença absurda. Pois bem, tanto a quadra do IFE como de Santa Isabel foram provenientes de emendas parlamentares do deputado federal Luiz Sérgio, no ano de 2012. Tanto é que, em maio de 2013, o IFE inaugurou a quadra dele, orçada em R$300 mil. Ou seja, a prefeita poderia ter começado a obra da quadra de Santa Isabel junto com o IFE, porque foram duas emendas que vieram junto. Mas como a gestão do IFE não é corrupta e não é ineficiente como a da prefeitura, o IFE tratou logo de janeiro de 2013 pegar essa emenda e botar em prática. 4 meses depois inaugurou uma quadra de ponta. É só vocês irem na quadra do IFE. Aquela emenda da quadra do IFE foi de R$300 mil. Para a quadra de Santa Isabel, no mesmo bojo de emendas, foi destinado 400 mil. E por que a prefeita não fez essa quadra até hoje? Ela não responde, porque ela não tem caráter nem coragem para responder. Mas eu respondo. Por quê? O Luiz Sérgio, candidato do nosso amigo Paulo Guerra, não era o candidato a prefeito e deputado federal. E o Luiz Sérgio, o deputado Luiz Sérgio, apesar de ter tido uma derrapada horrorosa na CPI da Petrobras agora, mas ele já tinha o bônus eleitoral para 2014 da quadra do IFE. Se a prefeita inaugura a quadra de Santa Isabel em 2013, seria um outro bônus eleitoral para o Luiz Sérgio em Santa Isabel. Ele ia chegar lá, essa quadra foi eu que fiz. E sendo que para Santa Isabel foi destinado 400 mil. Ou seja, em Santa Isabel tem que ter uma quadra muito superior do IFE. Vocês ficam atentos no dia que essa obra começar. Porque pelo padrão de fazer obra da prefeita, ela vai levantar 4 paredes, botar 2 traves, a cobertura e mandar vocês se virarem. Então a pergunta para a comunidade de Santa Isabel é: por que a prefeita não colocou essa obra da quadra de Santa Isabel para ser construída desde 2013, igual foi a do IFE? Por conta de política. Para não dar cacife eleitoral para o deputado federal Luiz Sérgio em 2014. Porque ela sabia que não ia fechar com ele. Tanto é que ela exonerou o Paulo Guerra por conta disso. Que era o secretário de saúde que melhor desempenho teve nesse desastre do governo dela. Mas por questões políticas, ela tirou o Paulo Guerra da Secretaria de Saúde. E a quadra de Santa Isabel só não está na mão de vocês hoje por conta disso, porque o terreno foi comprado desde 2013 também. Não tinha nada que impedisse a prefeita, por exemplo, na elaboração do orçamento de 2016, ano passado, do orçamento desse ano, 2015, em 2014, quando ela enviou o projeto de lei para a Câmara, ela já poderia ter colocado esse orçamento da obra da quadra de Santa Isabel no orçamento. Aí ela não ia estar precisando de esperar a Câmara aprovar uma suplementação. Mas isso aí é a prova que até 2014 a prefeita não tinha intenção de fazer essa quadra de Santa Isabel. Ela está usando essa quadra de Santa Isabel como subterfúgio político de chantagear os vereadores
para aprovar projetos de interesses escusos. Porque se ela quisesse fazer essa quadra, se ela tivesse planejado essa quadra para o exercício de 2015, ano passado, em 2014, na elaboração do orçamento, ela iria inserir esse valor de 400 mil para a quadra. Não ia precisar estar pedindo suplementação agora. Então a história da quadra de Santa Isabel tem muita hipocrisia que o governo não tem coragem e nem caráter para encarar de frente. Essas são as perguntas. Por que a quadra de Santa Isabel não foi licitada e construída na mesma época da quadra do IFE? Chegaram juntas, tá? Então, o assunto da quadra de Santa Isabel é esse. Vamos finalizar sobre a estação de tratamento d'água da comunidade do Bom Jardim, que é a mais escandalosa de todas. Vamos lá. O projeto que os vereadores da base governista defendem, principalmente o senhor Valdeir Crisóstomo e o senhor Paulo Roberto Pimentel, é a construção de uma estação de tratamento orçada em R$1.560.000, cujo ponto de captação de água que vai alimentar essa estação já secou algumas vezes no passado. No programa de rádio desse mesmo sábado, dia 24 de outubro, o vereador Sérgio Crisóstomo lamentou que ela está seca agora no momento, e que o próprio Valdeir Crisóstomo admitiu na plenária da Câmara, constando nos anais do Legislativo Bondiosunense, que essa fonte de captação, daqui a 5, 10 anos, ela vai se extinguir em definitivo. Ou seja, os vereadores da base governista, mais precisamente Valdeir Crisóstomo e o senhor Paulo Pimentel, defendem um projeto de R$1,5 milhão que daqui a 5, 10 anos vai ficar inutilizado. Pois bem, o que se debate? O que se debate é que existe a possibilidade de pegarmos a captação de água num duto da SEDAI que passa perto do Poço Rio Doce, perto da Torre da Rádio Bom Jesus, que abastece a Asa Branca. Já que a SEDAI tem muitos tubos sobrando nos seus depósitos, ela pode pegar uma extensão tubular dali do Poço Rio Doce, estendendo por 9 quilômetros até o Bom Jardim, topografia ajuda, para ligar a água tratada diretamente na rede. Segundo o levantamento feito, o custo desse serviço não chega a R$700 mil. R$700 mil. Menos da metade do preço do que o governo defende. Depois o governo reclama de crise. Ele defende um projeto que vai morrer daqui a 5 ou 10 anos de R$1,5 milhão, sendo que a gente pode resolver em definitivo por R$700 mil. E por que ninguém explica isso? Existe um motivo, muito assim suspeito, que já está em forma de documento e de decreto da prefeita. Infelizmente, os vereadores da oposição, eles têm um certo constrangimento de falar isso na tribuna. Mas como na minha tribuna aqui, quem manda sou eu não tenho o menor constrangimento em falar que a insistência do senhor Valdeir Crisóstomo e do senhor Paulo Pimentel em aprovar esse projeto de R$1,5 milhão para construir uma estação de tratamento de água que vai morrer em breve, é única e exclusivamente por interesse próprio do senhor Paulo Pimentel. Porque o decreto 1321 ou 1323 de 13 de março de 2015, a prefeita decreta que uma propriedade rural, em nome do senhor Paulo Roberto Pimentel, é de interesse público para desapropriação para construir uma estação de tratamento de água. Ou seja, o senhor Paulo Pimentel, na sessão retrasada, ele disse que quem manda aqui na Câmara somos nós, o Ministério Público não interfere em nada. Tudo em defesa desse projeto. Então, fica entendido. É melhor gastar R$1,5 milhão que a gente vai dar uma indenização para o vereador que já tem um sogro secretário de obras. Então, o grande questionamento da ETA do Bom Jardim é esse. Por que não puxar a água da SEDAI, que vai ficar menos da metade do preço, uma água que tem a garantia que não vai secar aquela captada do Rio Tabapuana e que vai ligar diretamente na rede de abastecimento das casas? E por que o vereador Paulo Pimentel defende tanto? Para quê? Para defender o seu pedacinho de terra que vai ser vendido para o município para construir a estação dentro da sua propriedade. Então está muito claro esse jogo de interesse. Um vereador que vai vender a sua propriedade para construir a estação defende a estação, óbvio. É óbvio que vai defender um projeto de R$1,560 em detrimento ao de R$700 mil. Então, fica esses questionamentos sobre esses 3 projetos. O PELC, a quadra de Santa Isabel e a ETA de Bom Jardim. Em breve vamos fazer o terceiro e último vídeo falando sobre os servidores.